Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta nova edição do podcast Rio Ônibus vamos falar de educação. Num país com 14 milhões de desempregados, o que nos falta? Base curricular, capacitação profissional. Em 2015, o setor de ônibus na cidade do Rio de Janeiro contava com 40 mil trabalhadores formais, os rodoviários. Hoje são apenas 19 mil, e um número que ameaça diminuir caso o setor não seja socorrido com medidas públicas eficientes. Toda essa mão de obra é formada e devidamente capacitada pelas empresas de ônibus, que exigem diferentes requisitos para o preenchimento de uma vaga nos seus quadros. Para falar sobre essa realidade e sobre possíveis novos cenários de formação profissional no sistema de mobilidade urbano, recebemos, nesta edição do podcast Rio Ônibus, a supervisora regional do SEST-Senat, Marli Piai, que está dando luz a um importante projeto que prevê um melhor aproveitamento e rendimento dos rodoviários. Marli, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco, por ter aceitado falar para os nossos ouvintes sobre essa nova proposta que você vem coordenando, e é um prazer te ouvir. Me fala um pouquinho aí sobre essas novidades que o SEST-Senat reserva para a gente. Bom, olá a todos os ouvintes, obrigada pelo convite, Paulo. É um prazer falar sobre desenvolvimento profissional, que é um dos braços de atuação do SEST-Senat. Eu represento 9 unidades do Conselho Regional Rio de Janeiro, quer dizer, do Estado do Rio de Janeiro, e é importante ressaltar quais são as missões do SEST-Senat, né? Porque a gente não atua somente no desenvolvimento profissional. Então, acho que cabe esclarecer que o SEST-Senat, que é o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, está voltado também, além do desenvolvimento profissional, para a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores do transporte de uma forma geral, incluindo, claro, os trabalhadores de transporte por ônibus, que é o foco aqui do nosso bate-papo, né? O SEST-Senat, ele oferece serviços de odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, atividades esportivas e diversos cursos especializados, tanto cursos presenciais quanto cursos à distância, tá? E estes cursos, eles abrangem diferentes áreas do conhecimento. São cursos relacionados desde atividades operacionais, incluindo aulas práticas de direção, por exemplo, até a gestão de negócios na área do transporte, né? Que é o nosso público, é o trabalhador do transporte. Atualmente, como eu disse, são 9 unidades aqui no estado do Rio de Janeiro e que essas unidades elas formam turmas, cursos, tanto internamente, né, nas suas próprias sedes, e também aquelas turmas chamadas turmas fechadas, que são demandadas pelas empresas, destinada para algo específico que aquela empresa tenha como demanda, como solicitação. Então, o SEST-Senat customiza também cursos e ações de acordo com a necessidade das empresas. Também são oferecidos, além dos cursos, palestras e outras ações de conscientização, tanto na área de saúde, quanto no desenvolvimento profissional, na área de cursos. Tá? Nessa área de formação profissional, o SEST-Senat ele é uma entidade que, resumidamente, oferece cursos e ações com o objetivo de aumentar a empregabilidade, com o objetivo de aumentar a qualidade dos serviços prestados para a sociedade, para a população, e também o SEST-Senat tem como propósito aumentar a segurança no trânsito, tá? Então, resumidamente, a nossa missão é proporcionar às empresas de transporte formação, aperfeiçoamento da sua força de trabalho, além de saúde e qualidade de vida, como eu disse também, tá? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre
programas oferecidos Eu ia te falar para a instituição. exatamente sobre isso. Um bom tempo atrás, numa pesquisa que foi feita pela FETransport, pelo Rio Ônibus também, nós constatávamos, né, que a maior parte das reclamações que eram recebidas com relação à qualidade do serviço vinham de falhas operacionais dos profissionais. Eram reclamações do passageiro que era deixado a pé, do motorista que corria demais, que avançava sinais, esse tipo de coisa. E foi criada, então, a Universidade Corporativa do Transporte, que, infelizmente, não está mais em atividade aí por conta de toda a crise que o setor vem passando, e que eu mesmo participei de vários cursos aí em parcerias com universidades privadas, que fazia desde a formação dos dirigentes das empresas até a qualificação dos rodoviários. E um dos projetos que eu me orgulho de ter participado aí das primeiras discussões foi o do rodoviário cidadão, do motorista cidadão, né, que premiava iniciativas de cidadania para os nossos profissionais e que, infelizmente, a gente hoje não está mantendo por conta dessa crise. Você, né, esteve conosco nessas iniciativas aí desde o início. O que é que você acha que um programa como esse e os outros que você iria citar deixaram de legado aí para o nosso profissional, especialmente para a população? Bom, eu acho que o grande legado da Universidade Corporativa do Transporte, né, que a gente chamava de UCT, e que programas como Rodoviário Cidadão deixaram, foram o foco no atendimento ao cliente. Eu acho que esse é o grande legado. Atendimento ao cliente, qualidade dos serviços prestados para a população, que é algo que o SESC e Senat também proporciona, com cursos de foco comportamental, focados na boa postura, na boa conduta profissional, na ética, na empatia, né, que é o se colocar no lugar do outro, e cursos focados na cidadania. Isso tudo contribui para uma mobilidade mais humanizada, para uma mobilidade eficiente, para uma prestação de serviços eficiente. Não é de amplo conhecimento da população, mas os motoristas profissionais, por força de uma resolução do CONTRAN, eles necessitam participar de cursos especializados, que precisam ser, inclusive, renovados a cada 5 anos. O SESC e Senat proporciona para os motoristas de ônibus, no caso, né, que é o segmento que a gente está tratando aqui. O SESC e Senat proporciona para o motorista de ônibus estes cursos especializados, que além de conteúdo técnico, conteúdo ligado à legislação de trânsito, tem também um forte conteúdo voltado para as relações interpessoais, que é o grande foco, né? O motorista de ônibus, o fiscal, toda pessoa que está envolvida na logística de transporte, que está ali na rua, né, com o passageiro, no dia a dia com o passageiro, ele tem que ter esse foco comportamental. A gente precisa estar trabalhando o tempo inteiro essa questão comportamental, de atendimento, de pequenas ações, pequenos gestos que fazem a diferença para o atendimento à população. Eu acho que o grande legado da UCT, da Universidade Corporativa, de programas de treinamento que começaram lá atrás, a própria Universidade Corporativa começou lá em 2008, o grande legado é esse, de trabalhar as questões de atendimento, de comportamento. Muito bom. E a gente via na prática, né, esse efeito, e os motoristas tinham orgulho, né, de receber essa certificação, e houve realmente uma mudança aí nas reclamações. Quer dizer, a reclamação por conta de motoristas passou para um segundo plano, né? E a quantidade diminuiu. Isso foi muito importante, sem dúvida. E hoje, como é que você encara, Marli, essas novas tecnologias, as novas tendências digitais que estão surgindo aí com uma velocidade incrível, né? Como que o SESC Senat tem se adaptado, se preparado para lidar com inovações tecnológicas nos próprios veículos, né? Porque hoje
os ônibus vêm com computadores de bordo, você não pode ter mais só aquele motorista que ele conduz muito bem, mas como que ele lida com essas ferramentas, né? Com toda essa questão da modernidade que vem crescendo aí a cada dia. Então, a tecnologia embarcada, a tecnologia a serviço do controle operacional é uma realidade indiscutível, né? E os nossos cursos, a nossa forma até de ministrar os cursos, elas contemplam esse cenário. Então, vou dar um exemplo de uma forma de ministrar os cursos que já contemplam a tecnologia. Atualmente, grande parte das unidades do SESCENAT, elas contam com simuladores de direção de veículos de grande porte. Então, você, motorista, você tem a oportunidade de experimentar, através do simulador, a direção de veículos como van até um BRT ou uma carreta. E o simulador de direção é uma tecnologia de ponta a serviço da qualificação para o transporte. Tá? Por quê? Porque a prática no equipamento, no simulador, proporciona ao motorista experiências para enfrentar desafios reais da profissão, que nem sempre a gente pode submetê-lo na prática, mas sim de forma simulada. Exemplo, problemas como condições meteorológicas adversas, a gente pode simular no simulador de direção, tráfego intenso, perigos na via, comportamentos inadequados de outros atores do trânsito, como o pedestre que atravessa indevidamente, subitamente na frente dele, mesmo comportamentos indesejados do passageiro, isso tudo pode ser simulado de forma que a gente entenda e que o motorista também vá aprendendo a adequar as suas reações para lidar com essas adversidades. Entre os resultados obtidos com o simulador de direção, né, com a capacitação simulada, a gente tem um aumento da segurança no trânsito, a redução do consumo de combustível, porque através do simulador é possível que o motorista ele vá aprendendo, vá aperfeiçoando a sua forma de dirigir, tecnicamente falando, e aí a gente pode ter redução com gastos de manutenção e também, através do simulador, o contato com essas tecnologias embarcadas, com essas novidades embarcadas, né? Aliás, a gente tem cursos voltados especificamente para tecnologias embarcadas e cursos na área de manutenção de veículos, como manutenção elétrica, manutenção de ar-condicionado veicular, pintura automotiva. Temos diversos cursos nessa área de mecânica, que também é um braço muito importante, que traz muita tecnologia, certo? Sem dúvida. Eu tive a oportunidade de assistir, né, ao simulador do Cetransol, que fica lá na garagem da Salineira, e achei bem interessante. Ele simula, inclusive, a trepidação da pista, quando você sai da pista, simula para o motorista a cadeira. É como se fosse uma realidade virtual que ele está submetido ali, e o motorista que treinou, ele saiu de lá meio mareado com o balanço da cadeira que ia, que voltava, que tremia. Uhum. Eu achei muito interessante, porque realmente simula a questão, e eu vi cenas assim de acidentes simulados. Olha, se isso fosse um acidente de verdade, tinha morrido o motorista. E com essa vantagem, né? Você testa o limite, mas sem nenhum risco. Isso. É bem importante. E você falou na sua resposta agora uma coisa bem interessante, quando você citou a questão do pedestre, do motociclista, de tudo isso. O ônibus, ele sempre foi visto como o grande vilão aí das ruas, né? O pessoal reclama, bati no ônibus, tomei a fechada do ônibus, o ônibus entrou na minha frente e tudo, mas a gente que trabalha aqui no setor vê que não é só o ônibus, o motorista profissional trabalha ali 7, 8 horas por dia, então é muito mais do que as pessoas levam dirigindo na média.
Então ele está mais exposto a esse tipo, né, de acidente, de interações aí dentro do trânsito. Mas a gente vê que os pedestres também não têm os cuidados que deveriam ter, os motociclistas muito menos, os motoristas de aplicativo hoje, que são uma nova realidade. Então, e a gente vê que são desenvolvidas campanhas aí como o Maio Amarelo, né, de prevenção de acidentes. Como que o SESC-Senat está atuando dentro dessa área aí e os resultados que a gente já tem obtido? Ok. Bom, o SESC-Senat realiza ao longo do ano diversas campanhas, diversas mobilizações a nível nacional, inclusive, porque além das 9 unidades que a gente tem aqui no Rio, a gente tem mais 150 aí espalhadas pelo Brasil, e nacionalmente o SESC-Senat se envolve em campanhas. Uma delas é realmente o Maio Amarelo, que você citou, que leva a conscientização a todos os públicos envolvidos no trânsito, não só o motorista, mas todos, né? E a Semana Nacional de Trânsito, a campanha de combate ao uso de álcool e drogas, que a gente também realiza, campanha de redução de acidentes, são outros exemplos de mobilizações, além do Maio Amarelo, que a gente abrange, sempre com foco na educação no trânsito, tá? Os nossos cursos, né, como o nosso público é o público de transporte, ele está sempre muito focado na educação no trânsito, a conscientização, a motivação para que o motorista repense suas atitudes, para que ele se qualifique, para que ele se aperfeiçoe no trânsito. Mas a nossa fala não é só com o motorista, a nossa fala nessas mobilizações nacionais é com a comunidade como um todo, todos nós fazemos o trânsito, né? Então, são grandes mobilizações mesmo, e com muitos públicos, a gente vai aonde o povo está. Então, nós vamos a terminais rodoviários, nós vamos para as rodovias, para as praças de pedágio, para dentro das empresas, para levar essa mensagem de um trânsito mais seguro e dar dicas de como tornar esse trânsito mais seguro. Pô, Marli, isso é muito bom. Então, a gente traduzindo, vou fazer um breve resumo aqui. Nós poderíamos dizer que o usuário de ônibus no Rio de Janeiro e no Brasil, de um modo geral, quer dizer, quem usa o transporte regulamentado, o transporte oficial, legalizado, que tem os motoristas preparados, treinados aí pelo SESC-Senat, pela estrutura das próprias empresas, ele pode considerar que tem um transporte seguro? Sim, nós temos essa missão de levar essa mensagem e atuar para que o transporte seja cada vez mais seguro, o trânsito seja cada vez mais seguro. Essa é a nossa missão do SESC-Senat. Trabalhamos arduamente para isso. Então, tá bom, Marli, eu te agradeço muito aí pela participação. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Não faltarão oportunidades para a gente conversar mais uma vez aí sobre os novos projetos e programas. Agradeço aí a toda a direção que liberou a sua participação aqui para conversar com a gente também. E vamos tocando aí em frente para a gente superar essa crise e oferecer o serviço que a população do Rio de Janeiro merece. Muito obrigado aí, Marli, pela participação, pelas informações, pelos esclarecimentos que você deu aqui aos passageiros e à população carioca de modo geral. E chegamos ao fim, né, de mais uma edição do nosso podcast do Rio Ônibus, que está disponível para que você escute novamente, a qualquer hora, para compartilhar com quem você quiser. E na próxima semana estaremos aqui de volta com mais um assunto de interesse dos usuários de ônibus do Rio de Janeiro. Esperamos por vocês. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.